I'm a Single Lady estrelou repetidamente e foi sucedido por um expressivo oh, 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 de certa cantora negra norte-americana. Sarita interrompeu os passos na esteira, tirou o aparelho do bolso, olhou o visor, identificou o número da chamada e atendeu. Alô? Eu não sou o escritor que, por exemplo, precisa do silêncio absoluto. Às vezes, o que me move, o que me faz entrar mais fidedignamente naquela sensação, na minha interpretação do mundo, pode ser uma canção, né? Então, eu escrevi um texto uma vez que era dedicado para uma pessoa, que essa pessoa falava muito sobre a morte, e ela falava de uma maneira muito distanciada da relação dela com a morte, e parecia que ela não compreendia o impacto do que significava a morte e a perda, né? Então, tinha uma música do disco A Última Estação, da Legião Urbana, Mariana, que eu ouvi ininterruptamente, assim, coloquei no repeat, fiquei escutando aquela música, assim, como se fosse um mantra. E enquanto eu escutava a música, eu ia escrevendo e ficava dentro daquele sentimento da música e do que eu pensava ser a morte, como poderia ter sido The End, dos Doors, mas algo que me projetou para dentro de mim mesmo e dentro de mim também tirar um pouco de superficialidade, de exterioridade. Lima, quando você está sentado digitando seus textos, né, sua literatura, você pensa em algum escritor, não como influência necessariamente, mas se você pensa no que diz respeito ao estilo, né, ao tipo de frase, o tamanho da frase, adjetivação, descrição de cena, eu quero uma cena assim, uma cena assada, aí vem um leque de escritores, mesmo que involuntariamente ou não, né? Se tem alguns escritores em que você pensa sempre nessas horas, né? Olha, no ato da escrita mesmo, eu não penso num autor, eu penso no processo de maquinação interior. Antes da relação física com a escrita, de estar diante do computador, digitando, teclando, eu vou processando o que eu penso em escrever. Aí eu penso em autores que, de alguma maneira, me comoveram. Eu sempre me recordo dos autores que acabaram me fazendo escrever, né, de alguma maneira. E posso citar vários, assim, do Truman Capote, Caio Fernando Abreu, Walt Whitman. A poesia também é algo que chega para mim no momento da escrita. E sim, eu penso em determinadas cenas, há uma demanda quando eu estou pensando o texto, e assim, do que eu acho necessário para expressar a minha visão das coisas, do mundo. Então, eu crio um link com um determinado autor, por exemplo, eu penso nas soluções que o Henry James deu para conversas de salão, por exemplo. Aí eu vou ter uma situação parecida, próxima,
Então eu me recordo dessas leituras anteriores, que eu acho que tudo que a gente leu fica dentro da gente, fica ali no inconsciente, dormindo. Então eu ativo isso aí, trago para o meu léxico, para o meu rol de vocabulário, e também para situações que mexem com minha própria sensorialidade, né? Com a minha forma de sentir. Nós, eu e a Morena, indo em direção ao mar, deixávamos a cidade tragar-se. Lançávamos sobre nossos ardores interiores, todos eles medos, titubeios. Sentamo-nos nas pedras, lado a lado, colhendo os respingos de água soltos no ar, olhando para a indecisa luz de um farol. Não ouso dizer o que ela sentiu, mas me pareceu ansiosa, mesmo que eu não tenha olhado para ela, mesmo apenas sentindo sua mão apertar o tecido de minha camisa, seu braço envolver minhas costas e o meu pesando sobre os delicados ombros dourados que eu não via, ali, sob a noite, nas pedras. A carne se flexionando e me levando ao embaraço que ela não podia igualmente ver. Talvez pressentisse ou desejasse, uma mão apertando o tecido da camisa, a outra equilibrando o corpo. Eu olhava o farol e pensava no navio deslizando em meio à escuridão, buscando o farol, sem ter noção de si, sem luz própria, sem referenciais. A pedra, a carne, a ânsia. Minha perna formigou, adormeceu. Ela me puxou pela camisa que sua mão apertava e nos beijamos. Não houve grandes êxtases. Duas línguas que se encontravam e se entranhavam, e mais um pedaço de carne estendida e formigando duro como a pedra, perdido como um navio. Então levantamos. Estávamos livres, livres da pedra, do formigamento e do beijo que jamais repetiríamos. Lima, a pergunta diz respeito especificamente ao conto que você publicou em As Baianas, A Piriguete de Ondina, mas também pode ser estendida para alguns outros de Corações, Blues e Serpentinas, seu livro. Eu acho que em alguns momentos a literatura ganha traços fortemente pop, não apenas pelas citações e referências ao universo pop, mas por uma estética kitsch. Eu pergunto para você se a sua literatura, marcadamente homoerótica, ela é homoerótica, você a entende homoerótica, sobretudo pelo tema, pela temática, ou a estética kitsch também tem um peso nesse homoerotismo da sua literatura, em alguns momentos? Eu não consigo vincular exatamente a questão da forma a uma sensibilidade que passe pela questão homerótica. Eu penso que tem determinadas histórias, tem determinados temas ou abordagens ou olhares que assim não dá para a gente fugir de um riso, de um olhar enviesado, bizarro, né? Que é da própria vida. Então, assim, a história de As Baianas, né, da Piriguete de Ondina, ela brinca justamente com os contrários, com o senso comum, né? A ideia que se tem de que a piriguete é sempre uma pessoa menos aristocrática, com pouco conhecimento, atirada, né? Uma celebridade, né? Então tem uma ideia de que não se misturam espaços que a Ondina, por exemplo, aqui em Salvador, para quem conhece, além do percurso do carnaval, de ser parte do percurso do carnaval, é um bairro nobre, né? Então, assim, eu quis deslocar
alguns chavões, algumas ideias de pensamento pueris em formação de personagens, e também brincar com a forma. Eu acho estranhíssimo e curioso que se fala muito a respeito da literatura produzida na Bahia, particularmente a literatura brasileira também, assim, em coisas que são exóticas, são clichês, são folclóricas, mas assim, simplesmente o autor, assim, os escritores brasileiros não têm coragem de enfrentar determinados temas. E são coisas que você convive e você pode mostrar o seu olhar, fazer uma investigação a respeito dessas coisas tidas como pops, kits, produtos de consumo de massa. E assim, parece que a literatura é sempre a mesma, sabe? Que você tem que ser como um escritor nova-iorquino, chinês, classe média. Então, isso me desagrada. Assim, parece que falta curiosidade pelo mundo e curiosidade também pelas formas de contar o mundo. Alô? Sarita poderosa, já conseguiu o convite? Quase. Como assim quase? Ai, amiga, nem lhe conto. Conte, loura, conte, que estou morta de curiosidade. Aconteceu um imprevisto. Lúcia Pablo esqueceu de levar as pulseirinhas e marcou com Theo de entregar para ele no ensaio do Olodum, logo mais à noite. Ah, bom. Achei que a mulher dele tivesse atrapalhado tudo. Aquela buraca 4 olhos? Sarita descobriu então que Dida já sabia de tudo. Que algum amigo ou amiga em comum, presente ao jantar do governador, tinha visto e fofocado para suas amigas. Provavelmente Albertinho, aquela bicha pretensiosa que se dizia modelo. Dormia durante o dia e comparecia em todos os eventos free que um ser vivo pudesse enumerar. Sim, mas poderia também ter sido Zaqueu Rainer, o radialista mais boca suja de toda Salvador, que há anos pelejava para comê-la, cantando-a em todas as festas em que Theo e Enzo não estivessem presentes. Como a loura abominava os homens com menos de 1,60 m, vingava-se. Ou seja, poderia ser Albertinho, Zaqueu ou qualquer outro convidado da primeira-dama, sem distinção de sexo, cor, altura ou interesses eróticos, pois nesse meio o mais inocente era capaz de matar ou morrer em troca de informações privilegiadas. A própria Sarita testemunhara e noticiara casos semelhantes. Aquilo é uma anta, Dida. Ela não se atreveria a se meter no meu caminho, meu bem. O negócio dela é assistir ao baile da beleza negra do Ilê. Vai ver, nem sabe quem é Brad Pitt. E deu uma gargalhada maldosa. Se você diz, Ana, eu acredito. Pois pode acreditar. Sexta-feira estarei linda, leve e solta no camarote. Ou não me chamo Sarita. Sarita Santos Giardini. Então, eu não vejo uma vinculação com uma sensibilidade de nenhum grupo em si. Eu acho que o artista, seja ele qual for, com a orientação sexual que ele tenha, tem que fazer uso de todas as possibilidades que ele tiver para contar melhor a sua história ou expressar da melhor maneira a sua visão do mundo. Porque não tem como fugir. O jogo, a arte, eu não vejo como uma arte dissociada da vida, uma coisa estéril. Simplesmente assim, vou fazer vou descrever para mostrar que eu sou inteligente, uma afetação. Não, eu prefiro o kit, o que usa o riso, o que reelabora o produto de consumo e devolve para a sociedade, para o possível leitor, que a gente não sabe se vai existir, principalmente num país com a nossa educação, né? Voltado de uma maneira mais crítica, irônica, mais aguda, né? Então, assim, não consigo separar as coisas e eu acho que
em todos os meus contos, em todos os meus textos, há essa presença da cultura de massa, do kit, do brega, também porque faz parte da vida. Tem sua música, tem sua beleza também, e sem fazer juízo de valor. A primeira vez que o vi, ele estava com um velho paletó cinza e comemorava aniversário. Eu já o vira outras vezes, contudo, a primeira vez que realmente o vi naquela noite, noite de seu aniversário, noite especial, porque seria a noite em que eu verdadeiramente o veria, pois das outras vezes, mesmo aquelas quando adquiria a dimensão de um jogador de basquete, e jogador de basquete sim é o exemplo quase perfeito para identificar-lhe o tamanho ao subir os tablados dos pequenos teatros salpicados na cidade, para recitar para quase ninguém que queira escutar. Mas todos sabem que estão ali justamente para ouvi-lo e, se possível, aplaudi-lo e dizer que sempre entenderam tudo e acharam demais, cara, principalmente aquele verso, aquela hora em que ele grita com raiva ou por pouco, muito pouco, o choro não lhe banha a face. Eu não acredito na diluição do gênero, não acredito em diluição da arte. Sempre vai coexistir, sempre vai acontecer, e existia antes. As pessoas estavam produzindo, repetindo, com maior ou menor intensidade, uma produção da poesia, do conto, do romance, de maior ou menor qualidade. Agora, o que eu creio é que há sim uma visibilidade maior para uma produção, para um trabalho ainda em processo. Então, a internet, eu acho que propicia as pessoas publicarem com uma velocidade maior, sem necessariamente elas se permitirem ao tempo de pensar se aquela produção artística delas tem uma força e uma expressão, se expressa exatamente tudo o que elas gostariam de dizer e da melhor forma que elas gostariam de dizer. Os meus livros de contos, todos têm conceito. Então, assim, um conceito... Eu sempre penso em conceitos. Eu penso no conceito do conto. O conto em si, ele já traz mais de um conceito, porque eu acho que se a gente for reduzir sempre a uma única ideia, não vai ser arte, aí vai ser programa político, vai ser qualquer outra coisa menos arte. Então, assim, o que me interessa na palavra é o valor simbólico dela, a possibilidade dela se projetar com mais de uma interpretação, embora haja também, numa produção final do poema e do conto e do romance, uma grande metáfora que é a própria peça. Então, assim, a gente vai pensando e vivenciando uma história e percebendo ali pequenas sensações, pequenos projetos de ideias que no final, junto, vão compor uma coisa muito maior. E isso eu acho que demonstra a visão do artista. Quem é o artista? E ele parece maior, muito maior, mas não tão grande quanto naquela hora, parado no meio da sala, bebendo e chorando, porque ganharam um livro de presente de aniversário de uma menina que me falaram fora sua namorada. No Todo Sol Mais Espírito Santo, o título já ensaia um conceito claro, né? Vamos dizer assim, um livro que sai do armário, né? Recebe a luz, brinca com o grego, né? Apolo era o sol, Apolo é a razão, né? Então, todo sol mais Espírito Santo. Há uma ideia também do sagrado,
Brinco com o Estado, que é o nome do conto, de um dos contos, né? Tem um conto homônimo que acaba dando o recado do livro como um todo, né? Mas toda a razão, né? Toda a consciência da palavra e uma leveza está com o Espírito Santo. Então o livro levava esse conceito de ter consciência, de cada vez mais mergulhar no conhece-te a ti mesmo dos gregos, mas reconfigurando isso para a minha realidade, para a minha vida, né? E para a vida também, eu acho, dos meus contemporâneos. Tinha um aspecto severo, o corpo rígido, firme, de uma compleição quase espartana, mas igualmente graciosa. Eu diria digna e tranquila ao mesmo tempo. Porque eu acho que a diluição ocorre principalmente quando o autor esquece a sua própria realidade, esquece os seus próprios sentimentos e tenta reproduzir, né, o que ele acredita que vai ser mais agradável para o outro, né? Então, eu acho que o conto continua forte, acho que há muita gente produzindo. Lima, do seu primeiro livro, né, em 2005, Supermercado da Solidão, ao romance que você está escrevendo no momento, o que é que você acha que conquistou em matéria de linguagem literária? O que você acha que você melhorou, aperfeiçoou? E o que você acha que você perdeu? É uma pergunta difícil, né? Bem, eu acho que depois de ter pensado em tantas outras possibilidades de escrita, de ter exercitado uma cadência maior de escrita, ritmos, cores, tempos diferentes de escrita, eu acho que eu me sinto mais confortável para escrever. Eu me sinto mais amparado, tendo, vamos dizer assim, mais ferramentas para escrever, para expressar o que eu penso da vida. E talvez o que eu tenha perdido seja aquele vigor da juventude, né, que pulsa assim, com um teor mais poético, né, aquela fúria inicial. Então, assim, é um outro ritmo, seria que talvez se aproximasse mais do punk rock, né, assim, e os primeiros textos vinham mais, acho que carregados de uma emoção e de um ritmo mais pungente. E nesse percurso aí que já ultrapassa, tá próximo dos 10 anos, né, da primeira publicação até a mais recente. Com 4 livros publicados e um quinto sendo produzido, concluído, né? Eu acho que eu penso mais, eu reflito mais, assim, estou talvez assim, mais desconfiado da vida e da própria linguagem. Então, assim, me preocupa, tenho a precisão da palavra, assim, usar a palavra exata se tornou uma exigência maior para mim, e assim, e não aquela espontaneidade inicial que era muito importante também, né? Então acho que há uma diferença. Eu acho que também, de alguma maneira, aquele jovem ingênuo às vezes retorna, né? Mostra que ainda está vivo, né? Que está dentro de mim, mas não é só o jovem mais,
né? Uma pessoa que já passou por muitas mortes, muitas perdas, muitas transformações, e não dá para a gente fingir que não viveu, né? E isso tem que aparecer na vida. E eu acho que também, de alguma forma, isso não significa que a literatura tenha ganho algo, né? Mas eu acho que para quem a gente diz é que vai mudar, porque tem pessoas que vão se interessar primeiro ser mais tocadas por aquela produção inicial, por aquele primeiro livro. A ingenuidade do personagem de Supermercado da Solidão, né? Ingenuidade não, o idealismo dele. Eu acho que, por exemplo, aquele idealismo do Supermercado da Solidão é in natura, né? Ele surge e ele decodifica o mundo muito presencialmente, sem uma intermediação. E hoje eu já escrevo como quem olha para aquela personagem. O mundo desnorteara-se na ânsia de não morrer, no excesso de vazio sem respostas, na angústia das palavras sem direção. Nessa briga virara um monstruoso supermercado e acumulava-se bens sobre bens como torres, enchia-se os silos, abarrotava-se os cofres.